Só que o problema que o Kierkegaard aponta é justamente que ele sai para o mundo da ideia e não volta. Essa Né? questão de se colocar como parteira, é interessante que tem um conceito de que parteiras fazem o parto de outras, e elas não têm a capacidade de gerar. E eu vi alguns comentaristas colocando os parteiros na filosofia, assim, determinados parteiros, nessa situação, que ele provocava um terceiro a dar à luz alguma linha de raciocínio que se sustentasse, mas ele mesmo, no próprio discurso irônico, não dava a resposta. Sim, sim. Então, porque, na verdade, a responsabilidade dessas novas ideias é do próprio indivíduo. Por quê? Porque no próprio pensamento platônico, inclusive, mas não só, a verdade já está no indivíduo. Nós já sabemos a verdade. A gente só não sabe que sabe. É por isso que tem essa função da parteira. Ele apenas traz à luz aquilo que já existe em você. Você se alinha com qual dos três? Esquece o Kierkegaard. Sim, não, o terceiro, o Aristófanes, o comediante. Por quê? E eu vou explicar por quê. Então, eu gosto muito do Aristófanes porque o Kierkegaard entende que se o Platão promove a idealidade trágica, né, ou seja, a pessoa olha se espanta diante do irônico, certo? Ela se espanta. Desculpa te interromper, mas sabe o que dá a impressão? Que Platão morre no meio do caminho. Sim. Dá a impressão que ele não entrega. E Cristo, a partir do espanto, onde está a ironia, ele entrega ou deixa um vácuo? Ele deixa de entregar. Porque é necessário fazer isso para que haja escolha ou decisão do próprio indivíduo. Ele precisa decidir. O indivíduo precisa decidir. Isso que você fala tem sustentação em algum teólogo? Você viu alinhamento? Karl Barth, por exemplo. Karl Barth é muito influenciado por Kierkegaard. Muito. Muito. Inclusive, ele diz isso. Né? Karl Barth é um grande pensador kierkegaardiano, digamos assim. Você sabe você conhece a teologia negra? Sim, sim. Eu sou amigo de um teólogo africano que tudo que ele fala é lastreado na teologia negra, produzida pelo Desmond Tutu, em solo africano, ou produzida em território americano. E ele cita esse teólogo aí que você está citando o tempo todo. Karl Barth? É. Bacana. Bem bacana. Porque o Karl Barth ele parte dessa ideia de contradição. Ele vai dizer que o sim de Deus é não para o mundo. E o não de Deus é sim para o mundo. O Karl Barth parte dessa contradição que é bem kierkegaardiana. Ok, legal. E por que você gosta do comediante? Então, o Sócrates de Aristófanes é aquele que não promete nada e retira todas as verdades estabelecidas que você possui. Ou seja, aí a pessoa fica perdida. Não promete, mas entrega. Não. Ele, além de retirar aquilo que você acredita, te deixa na crise. Ele te deixa numa crise. Porque ele fala, tudo aquilo que você acredita tem problema. Tem problema nisso, 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 nisso. Beleza, eu sei, caramba, e agora? Em que eu acredito? Não sei, se vira aí. Entende? Ele deixa a responsabilidade de construção ou de reconstrução para o próprio indivíduo. E você acha que nesse sentido Cristo se alinha? Sim, totalmente. Totalmente. E me fala uma coisa. Desculpe, pode falar. Porque Cristo dá a liberdade
ao indivíduo. E essa liberdade significa decisão de escolha, não só para aceitar a Cristo, né? Mas sim, quem Cristo é, o que significa ser cristão para mim, como, o que se atrela, o que se vincula à livre interpretação das Escrituras, que é algo bem proposto pela Reforma. O Kierkegaard foi reformado, né? E justamente o cara que não foi discípulo de Sócrates é que revelou Sócrates para você. Exatamente. É essa a questão do Kierkegaard. É isso que o Kierkegaard quer apontar e que eu concordo. Eu concordo. Justamente aquele que não foi discípulo foi o que melhor esclareceu quem era Sócrates. Ok. Me fala uma coisa. Você falou, primeira vez que nós conversamos, você falou que via muita semelhança entre Sócrates e Jesus Cristo, e Cristo. Então, assim, tem aquelas semelhanças clássicas que a gente vê, e eu comentei com você, que é o silêncio diante do algoz, né, de Sócrates silenciou, Cristo silenciou, Sócrates andava com os discípulos, Cristo andava com os discípulos, e você está trazendo também essa questão do discurso, usando a ironia. Tem mais algum ponto de semelhança entre os dois? Assim, o meu foco é a ironia, né? É a questão da contradição. Ambos foram instrumentos ou personas que entraram como contradição com o mundo ao redor deles, né? Cristo vai brigar não só com a elite judaica, mas também com o Império Romano, justamente porque ele se torna uma contradição, mas ele não afirma nada, né? Quando ele está diante de Pilatos, né, ele fala, o que é verdade. Tu disseste. É verdade. O que é verdade? Disseste. O que é verdade? Né? Então, você tem um silêncio ali do Cristo que é muito significativo. E é esse o silêncio da ironia. Né? Porque ele coloca de volta no indivíduo a responsabilidade. O que é verdade? Você que sabe. Não sei de nada. Decide por si mesmo. Certo? Mas, ao mesmo tempo, no discurso dele, nas parábolas, no dia a dia, ele trazia afirmações, né? Sim, sim. Mas aí que a gente tem que entender que ele para que tipo de público ele faz isso? Certo? Porque enquanto ele é instrumento de contradição, ele só dá duas opções: escandaliza-te ou crê. E quem crê já não tem mais a contradição. Quem crê tem um ensinamento. Entende? Você muda a instância. Certo? E a fé, e aí entra a questão, a definição que o Kierkegaard faz de fé. A fé é uma paixão pela eternidade, ou uma relação absoluta com o absoluto. Okay. É a maneira como eu defino fé. Legal. A gente está caminhando para o término deste vídeo. Estamos propondo que eles sejam curtos, uma série de vídeos curtos, e a gente pretende voltar a conversar com você outras vezes. Quem quiser comprar ou baixar o livro que você produziu sobre a ironia, como é mesmo o nome do livro? Não, então, não é um livro sobre ironia. Tem um livro chamado O Eterno e o Transitório, que são contos e crônicas também sobre teologia. É vendido pela Livraria da Travessa, você acha lá fácil. O Eterno, desculpe, O Eterno e o Transitório? Isso, pela editora Livros Ilimitados. E tem e-book dele? Eu acho que sim. Tá. Deixa eu ver aquele material que você tinha me mostrado aí, sobre a ironia. Cadê? Então, tem esse livro, que, na verdade, ele foi um curso sobre o problema da ironia em Kierkegaard, tá?
feito pelo Jon Stewart. Ele é um curso que depois virou livro. Você acha na internet o curso em inglês, que é justamente a subjetividade, ironia e a crise da modernidade. Esse livro é sensacional, que trata sobre o problema da ironia em Kierkegaard. E o outro livro é a própria tese do Kierkegaard, né? Que o livro já está bem machucado, né? Tá bem, é justamente o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, que foi a tese de doutorado do Kierkegaard, em 1841. Ok, Certo? muito bom. Muito obrigado por estar sempre disponível aí e procurar traduzir para as pessoas que não frequentam a filosofia com a profundidade que você tanto gosta, não é? Você é professor de filosofia, você vive filosofia, e eu acho muito legal alguém que consegue transitar entre a linguagem acadêmica e uma linguagem que a maior parte das pessoas possa entender. Eu tenho por mim, embora eu seja criticado por isso, que todo conhecimento gerado nas academias é uma dívida com a sociedade, porque a sociedade, ao longo do tempo, é que permitiu que esse conhecimento seja produzido. Eu penso assim. Então, muito obrigado, um abração, e a gente vai voltar a conversar outras vezes, tá bom? Um abraço, meu cara. Eu que agradeço pela oportunidade, pela possibilidade de estar conversando um pouco sobre Kierkegaard com você, e qualquer coisa, estamos aí. Ok, valeu. Um abraço.